queridas, graça e paz, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Devocional Kids da Igreja Metodista em Tremembé. Sejam todos muito bem-vindos a esse tempo que a gente vai passar junto, louvando ao Senhor, buscando a presença dEle, ouvindo a palavra de Deus. Que seja um tempo muito abençoador na sua vida, em nome de Jesus. Compartilhe esse link com quem você quiser, algum amigo, algum parente, para que essa pessoa também possa ser abençoada pelo Senhor. Amém? Vamos começar o devocional de hoje com uma oração. Se aquieta aí na sua casa, senta, em algum cantinho. Vamos fechar os olhos agora e falar com o nosso Pai. Vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Obrigada pelas nossas vidas, pelas nossas casas, pelas nossas famílias. Obrigada porque em todo tempo o Senhor está conosco, o Senhor cuida de cada um de nós. Nós te agradecemos por isso, Senhor, porque nós podemos ver o Teu cuidado nas nossas vidas. Abençoa agora esse tempo de devocional que nós vamos ter, que possamos ser abençoados pela Tua presença, que o Senhor abençoe cada casa onde esse vídeo está chegando, Senhor, que possa ser um tempo abençoador e que o Senhor possa se manifestar, ó Deus, no nosso meio, nas nossas vidas a cada dia, Senhor. Esse é o nosso pedido. Obrigada, Senhor, nós só temos a Te agradecer. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Vamos agora para o nosso momento de louvor. Louve ao Senhor com alegria aí na sua casa. Vamos agora então para o nosso momento de louvor. E as músicas que a gente vai cantar hoje, galerinha, elas falam sobre a Bíblia, a palavra de Deus. A gente está aprendendo, nessas histórias, nessas lições que nós estamos tendo agora, nós estamos aprendendo mais sobre a Bíblia. Então as músicas que a gente vai cantar hoje falam que nós cremos na Bíblia, nós cremos que ela é a palavra de Deus e que a gente não deve se esquecer do que está escrito na Bíblia, que ela é realmente revelação de Deus para as nossas vidas. Então louve a Deus aí na sua casa junto com a gente. Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Mesma vez. Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Eu na Bíblia creio, creio que de Deus ela é revelação. Em Jesus eu creio, creio que Ele é o Filho do Supremo Deus. Cristo deu a vida, pelos pecadores se morreu por E Ele volta. Creio que Ele volta, Aleluia. creio que Ele volta nesses ares para me buscar. Eu na Bíblia creio, creio que de Deus ela é revelação. Amém. Glórias a Deus. Vamos continuar então aprendendo mais sobre a Bíblia na nossa história de hoje. Vamos agora então para o nosso momento de meditação na palavra de Deus. A gente começou uma nova sequência de lições, de histórias, e agora a gente está estudando a Bíblia. Nas lições passadas a gente estudou só o livro de Salmos, agora a gente está estudando a Bíblia toda, Vamos ver um pouco aí dos livros da Bíblia, quais foram as pessoas que escreveram, por que ela é tão importante, E o tema da lição de hoje, crianças, é Descobrindo o Livro. Ou seja, a Bíblia, o texto base está lá em 2 Reis, capítulo 22, do versículo 1 ao 11, e capítulo 23, do versículo 1 ao 3. Mas antes da gente começar a falar da nossa história mesmo, vou ler um outro versículo para vocês da Bíblia. Isaías 40, versículo 8, fala assim: seca-se a erva e cai a sua flor,
mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Aleluia, glória a Deus. O que esse versículo está falando, crianças? Que as coisas na vida, elas mudam, elas têm o tempo delas certinho. E ele dá o exemplo aqui da flor, né? Ele fala que a erva seca e a flor dela vai cair, ou seja, vai dar o tempo que ela vai nascer, mas ela um dia vai morrer, vai cair. É o tempo de vida dela. Então as coisas na nossa vida, elas têm um tempo, elas duram um período, um ciclo. Mas a palavra de Deus, ela não dura um período só. Ela permanece eternamente. Por que ela permanece eternamente? Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela não é um livro. Ela não é como papel que a gente pode pegar e folhear assim. Ela não é só isso, né? A Bíblia é a palavra de Deus revelada a nós. Ela tem a importância espiritual dela. Muitas pessoas acreditam na Bíblia apenas como um livro que você pode folhear, que você pode ler, que você vai adquirir conhecimento. Mas a gente que crê em Deus como nosso Pai, a gente que entregou o coração a Jesus, a gente crê na Bíblia como algo espiritual e a gente crê que Deus se revela, Ele se mostra a cada um de nós através da leitura da Bíblia. Olha que coisa fantástica! E hoje a gente vai ver uma história que aconteceu também há muitos anos atrás e que vai falar da importância da palavra de Deus e como a palavra de Deus tocou no coração de algumas pessoas e foi capaz de fazê-las mudarem de atitude. Então vamos à nossa história de hoje. Há muitos anos atrás, havia um rei chamado Josias. E a Bíblia fala, crianças, que Josias, ele foi rei muito novo. Ele foi rei quando ele ainda era criança. Ele foi rei quando ele tinha 8 anos de idade. Alguém de vocês aí tem 8 anos de idade? Tenho certeza que tem algumas crianças que estão assistindo que tem, né? 8 anos. E Josias então se tornou rei aos 8 anos de idade. Aqui nós temos ele, sentado no trono com 8 anos. E a Bíblia fala que Josias ouvia muita história dos reis, das pessoas que haviam sido reis antes dele, lá no povo dele. E muitos daqueles homens tinham sido reis bons, mas muitos tinham sido reis maus. E Josias, ele quis ser um rei bom. A Bíblia fala que ele buscou ser temente a Deus, que ele queria conhecer a Deus, que ele queria amar a Deus e fazer a vontade de Deus. Então, além de ser um rei bom, buscando a vontade de Deus, ele também foi bom para o povo. Então, Josias foi um rei bom. A Bíblia fala que ele reinou mais de 30 anos lá em Judá. E Josias cresceu, né, sendo rei ali. E um dia, quando ele já era adulto, ele viu que a casa de Deus, o templo, né, naquela época, ele estava destruído. Então aqui a gente tem Josias já adulto, né? Ele estava destruído, ele estava em ruínas. E ele percebeu que o templo estava destruído e que as pessoas não estavam ligando a mínima para a igreja, para o templo. Não estavam indo à igreja, não estavam buscando a Deus, nem para ir adorar a Deus e nem para ouvir a leitura, né, da palavra de Deus. Então Josias falou assim: não, nós vamos arrumar, né, a casa de Deus. Então ele juntou lá um grupo de pessoas para irem limpando e arrumando ali o templo. Conseguiu algumas doações também para poder ajudar ali na manutenção do templo. E a Bíblia fala que enquanto estava havendo ali aquela arrumação, o sacerdote daquela época, que se chamava Ilquias, o sacerdote, ele é mais ou menos como o nosso pastor de hoje em dia, só para vocês entenderem. Então o sacerdote daquela época, que se chamava Ilquias, ele achou um rolo perdido no templo. Olha só, não sei se vai dar para ver direito, porque é pequenininho, mas aqui a gente tem o sacerdote e na mão dele aqui, tem um rolo. Vocês estão vendo? Ele achou isso perdido lá no meio do templo. E aí ele saiu correndo e foi levar pro ajudante do rei, né, aquele rolo. Vocês já devem ter ouvido, a gente mesmo acho que já falou aqui, acho que a tia Luciana já falou, que antigamente, né, era muito comum as pessoas escreverem em pergaminhos, né? Não existia papel como a gente tem hoje em dia,
não existia livro como a gente tem hoje em dia. Então as pessoas escreviam geralmente em rolos assim, que geralmente era pele de animal ou algum outro material que desse para escrever, e elas enrolavam e guardavam, né, para que outras pessoas pudessem ler depois. Então foi um rolo, aí ele é aberto, olha como ele fica. Foi um rolo mais ou menos parecido com esse aqui, que o sacerdote Ilquias achou perdido no templo. Aí ele foi correndo falar com o ajudante do rei, que se chamava Zafã, e falou assim: olha o que eu achei lá perdido no templo. E aí Zafã na hora abriu e viu que era um livro contendo a palavra de Deus, contendo a lei de Deus. Olha que coisa, crianças, um livro contendo a lei de Deus tinha se perdido no templo, porque as pessoas não ligavam mais, porque as pessoas não estavam indo ao templo, ficou perdido lá. Aí o ajudante do rei, que é esse aqui, Zafã, foi lá falar para Josias, que era o rei, que tinha sido achado esse pergaminho, né, esse rolo, e ele leu para Josias o que estava escrito naquele rolo. E aí a Bíblia fala que enquanto ele leu, a gente tem mais um rolo aqui, ó, só que esse aqui não está escrito nada. Enquanto Zafã leu o rolo para Josias, Josias foi se entristecendo e foi ficando com medo. Por quê? Porque o que estava escrito ali no rolo era a palavra de Deus. E ele percebeu que o povo não estava seguindo em nada os ensinamentos de Deus. O povo tinha se afastado de Deus. Então ele ficou com o coração ali muito entristecido, ficou com medo, e daí ele resolveu então chamar o povo e mostrar aquela palavra para o povo. Então ele chamou as pessoas, que a gente tem um pouquinho de gente, né? Não é muita gente, mas está representando aí o povo. Então Josias chamou o povo, leu para eles o rolo que continha a palavra de Deus, o pergaminho que continha a palavra de Deus. E a Bíblia fala que na hora ali o povo foi percebendo que eles estavam distantes dos caminhos do Senhor. Eles estavam realmente fazendo coisas que desagradavam ao Senhor. Eles estavam adorando coisas que não eram para ser adoradas. E estavam deixando de adorar a Deus, o único Deus verdadeiro. Eles estavam fazendo coisas que entristeciam a Deus. E eles começaram a perceber isso. E a Bíblia fala então que naquele momento, Josias e o povo, eles juntos, eles decidiram então renovar ali a aliança com o Senhor e voltar realmente para os caminhos de Deus, né? O povo, na verdade, porque Josias já estava procurando fazer a vontade de Deus, né? Estava procurando alegrar ao Senhor. Então eles mudaram a atitude deles, decidiram mudar a postura deles e decidiram então ter realmente cuidado com a palavra de Deus, né? Realmente ter ali prazer e cuidado com os ensinamentos da palavra de Deus. E é isso que a gente traz para a nossa vida também hoje, né, crianças? Não adianta também a gente só conhecer a palavra de Deus, só ouvir. A gente tem que buscar aplicar na nossa vida. Quando a gente aplica os ensinamentos da Bíblia na nossa vida, nós estamos alegrando ao coração do Senhor. E como eu disse para vocês lá no começo, a gente crê que a Bíblia não é só um livro, mas que ela é a revelação de quem Deus é. Às vezes a gente está lendo a Bíblia e às vezes a gente pode achar alguma palavra difícil ou não entender alguma coisa, mas quem faz a gente entender e quem realmente nos revela a palavra de Deus é o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? A gente já falou disso aqui. O Espírito Santo é a parte de Deus, é Deus que está aqui na terra com a gente. Ele é um Espírito e ele se move entre nós. Então quando a gente está lendo a Bíblia e a gente consegue entender alguma coisa ou alguma coisa toca bem fundo lá no nosso coração, quem revelou isso pra gente foi o Espírito Santo de Deus. Então a gente sabe que a Bíblia tem muita coisa histórica, ela fala de muitos costumes, né, de pessoas que viveram há muitos anos atrás, muitas coisas que a gente lê lá, pra gente hoje é até meio estranho. Por exemplo, tem livros que falam muito de guerras, né, hoje em dia a gente não tem mais guerra. Alguns países ainda tem, né, mas não
não é mais a realidade que era na época da Bíblia, né? Então, algumas coisas que a gente lê realmente são trechos históricos que falam de como era a história, como era a vida anos atrás. Mas, independente da parte histórica, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E como eu falei no começo, naquele versículo que a gente leu, de Isaías 40, tudo pode passar, né? A erva pode secar, a flor vai cair, mas a palavra de Deus, essa sim, ela vai permanecer eternamente. Porque a palavra de Deus não é só um livro, não é papel, ela é a revelação de quem Deus é. Ela é realmente o poder de Deus, a revelação realmente de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo. É a história de amor de Deus por cada um de nós. É a história de redenção, de quando Deus mandou Jesus para morrer em nosso lugar. É isso que é a Bíblia. Então que a cada dia a gente possa ter prazer e alegria em ler a Bíblia e buscar a Deus através da Bíblia. E Deus fala com a gente através da leitura da Bíblia. Amém? Que a gente possa então buscar isso na nossa vida todos os dias. Vamos orar para encerrar esse tempo de história, crianças? Pai, nós louvamos o Teu nome. Nós agradecemos a Ti, Senhor, porque nós temos a Bíblia, que é a Tua palavra revelada, Senhor. Realmente nós sabemos que o Senhor fala conosco quando nós lemos a Bíblia. O Senhor se manifesta no nosso meio quando nós buscamos a Ti, Senhor. Então nós Te agradecemos, ó Deus, por podermos ter o privilégio, ó Deus, de poder buscar a Ti através da Bíblia, Senhor. E nós possamos ter essa vontade no nosso coração, realmente, de conhecer mais a Ti a cada dia, Senhor. Que cada criança assistindo esse vídeo possa ter a vontade e o desejo de conhecer a Ti através da Bíblia, Senhor. De buscar realmente a Tua vontade, de realmente amar a Ti mais e mais, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. Obrigada por esse tempo em que o Senhor falou aos nossos corações. Nós Te agradecemos pela Tua presença nas nossas vidas, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos, entregando esse momento a Ti. Amém. Amém. Glórias a Deus. Antes da gente acabar, vamos falar da nossa atividade de hoje. Então, para a gente encerrar o nosso devocional de hoje, vamos falar da nossa atividade. Hoje foi o culto 2, então você pega aí a atividade número 2. O tema é Descobrindo o Livro. Então, leia aí com alguém na sua casa, né? Pede aí para alguém ler com você o livro, a atividade. E o que vocês vão ter que fazer? Aqui a gente tem um desenho, ó, do templo em ruínas. Lembra que eu contei para vocês a história do rei Josias e que ele viu que o templo estava destruído e ele resolveu arrumar ali o templo para as pessoas voltarem, né, para a igreja. Então ele viu que o templo estava em ruínas e na arrumação, o que eles acharam lá? Eles acharam um rolo, né, um pergaminho que continha a palavra de Deus, que continha os ensinamentos de Deus. Então você vai procurar aqui no meio dessa bagunça do templo, aonde que tá o pergaminho perdido aí. E aí depois que você achar, você pinta aí o desenho, tá bom? E guarda a atividade junto com as outras para juntar tudo aí no final. Então, crianças, a gente tá acabando mais um Devocional Kids. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. A gente se vê semana que vem aqui de novo para mais um devocional e que você possa ter vontade cada dia mais de ler a Bíblia e de conhecer mais a Deus e de amar mais a Deus e que o Senhor possa se revelar a você aonde você estiver, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, boa semana. Tchau!